Meus irmãos, versículo 17 até o versículo 25 nos diz assim a palavra de Deus. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos orar pedindo para que Deus fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós nos prostramos perante a Tua santa face, a Tua santa presença, admitindo e reconhecendo as nossas limitações humanas, limitações naturais, morais e espirituais. Carecemos do Teu poder, da Tua ajuda, do Teu auxílio, da sabedoria do alto, para entender as maravilhas da Tua lei, e que o Teu Espírito Santo, de maneira eficaz, venha fazer com que esta palavra venha penetrar em nossos corações e haja mudança de vida, mudança de perspectiva com respeito ao Teu reino. Se conosco, Senhor, nesta noite, glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, um dos elementos mais essenciais para as relações humanas, para o convívio social, é o elemento da comunicação. Sem comunicação é impossível haver relacionamento, haver estruturação social. Na verdade, a comunicação é um elemento que já perdura nas relações humanas desde o início da criação. No início da criação, o primeiro elemento que surgiu nessa interatividade entre o próprio Deus e o homem foi a comunicação, onde Deus criou o homem e em seguida lhe deu ordens para cultivar do jardim. Ali já houve uma primeira comunicação entre o Criador e a criatura. Depois a comunicação continuou dentro dos aspectos sociais, onde o próprio Adão fez uma declaração de amor para Eva: afinal, esta é osso dos meus ossos. Em seguida, a comunicação e a interatividade entre os seres criados por Deus deu continuidade, até mesmo do ponto de vista maligno, quando a serpente veio se comunicar com Eva, provocando assim a queda de Adão e Eva. Mesmo após a queda, a comunicação se perdurou, onde o próprio Deus tomou a iniciativa de vir falar com Adão e Eva e restabelecer esse convívio, essa comunicação que outrora fora perdida por causa do pecado. Meus irmãos, na verdade, essa comunicação entre Deus e o homem continuou. E a Bíblia é um sinal dessa comunicação. Essa Bíblia que você tem em suas mãos é a comunicação do Deus vivo falando aos nossos corações, falando para que todo homem se arrependa. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, de vários modos, através dos pais, pelos profetas. Deus é um Deus que se comunica, um Deus que fala com o seu povo. É um Deus que fala não somente com o seu povo, mas é um Deus que dá ordem para que todo homem se arrependa. É um Deus que se comunica com a criatura, com o mundo caído também. Essa comunicação, meus irmãos, esse elemento essencial às relações humanas, que é a comunicação, ela acontece através da igreja por intermédio da pregação do Evangelho. A teologia reformada diz que existem pelo menos 3 marcas que são essenciais da igreja. As 3 marcas da igreja, que são as 3 marcas essenciais da igreja, a ministração dos sacramentos, a disciplina e a pregação fiel da palavra. Porque a pregação é um meio, é um mecanismo, é um instrumento pelo qual Deus fala com o homem, pelo qual Deus mantém essa comunicação. Acontece que hoje nós estamos envolvidos em muitas vozes. Comunicação, na verdade, é um dos sinais deste século, especialmente com o advento das redes sociais, da internet. Na palma de nossas mãos, meus irmãos, ali nós temos uma interatividade
entre nós e o mundo, o globo terrestre. Apenas com um clique, apenas com aplicativos você consegue se comunicar com o mundo. Você expõe a sua vida, você vê a vida das outras pessoas, você ouve mensagens. São muitas vozes que ecoam pelo mundo através das redes sociais. Estamos na era da comunicação. Meus irmãos, nesse sentido, nós precisamos entender que dentre tantas vozes que ecoam pelo mundo, existem vozes boas, que é a voz da igreja, a voz dos crentes pregando o evangelho nas redes sociais, pregando o evangelho nas igrejas. Mas também existem muitas vozes que soam ruim em seu conteúdo, muitas vozes que destoam da comunicação verdadeira da palavra de Deus. Estamos falando de pregações que não agradam a Deus, pregações que destoam da pregação original de Cristo, da verdadeira pregação do evangelho. Diante de tantos sermões, tantas mensagens, tantas pregações, meus irmãos, é necessário que nós tenhamos um ouvido depurado, um filtro fino da palavra de Deus, para que nós sejamos alimentados com o verdadeiro alimento da palavra de Deus, com a pregação fiel da palavra. Diante de tantas vozes, como identificar uma pregação que realmente seja eficaz? O tema da mensagem de hoje, meus irmãos, são as marcas da pregação eficaz. Se discute no meio reformado, no meio das igrejas evangélicas, a respeito das pregações. É muito comum você ver nos corredores da igreja ou das igrejas, os crentes comentando a respeito dos pregadores, tendo as suas predileções, suas preferências. Eu prefiro o pregador fulano de tal. Eu gosto mais do pregador fulano de tal. Nossa, você viu que sermão bom? Aquele é um sermão bom. Aquele é um bom pregador. Nós conseguimos perceber, meus irmãos, nestas falas, que às vezes a igreja ela está cometendo um equívoco em analisar pregações e sermões e pregadores. Nós precisamos entender o que é uma pregação eficaz, para saber se o nosso julgamento está de acordo com o julgamento da palavra de Deus. Porque nem sempre aquilo que nós julgamos ser uma pregação eficaz é de fato uma pregação eficaz. Vejamos hoje, meus irmãos, com base neste texto, a respeito das marcas de uma pregação realmente eficaz. O que é uma pregação eficaz? Uma pregação eficaz não é apenas uma pregação que traz um efeito estético aos ouvidos. Uma pregação eficaz é uma pregação que alcança os corações e promove mudança de vida, mudança de caráter, restauração de vida, restauração de corações, restauração de casamentos, restauração de família, restauração de igrejas, restauração da vida espiritual do homem. Isso é uma pregação eficaz. É uma pregação em que ela vai, mas ela promove e provoca transformações. É necessário que a igreja consiga identificar de maneira aguda, de maneira com filtro fino, a respeito de uma pregação eficaz, para que a igreja não venha a ser enganada, porque muitas vozes estão pelo mundo, inclusive a voz de Satanás, e Satanás, com muitas pregações e pregadores que têm surgido no mundo, diz, como ele disse para Eva, é assim que Deus disse? Precisamos identificar quando é a voz do homem, quando é a voz de Satanás e quando é a voz do Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, com base nesse texto, nós iremos entender que a primeira marca de uma pregação eficaz é que ela tem que ser uma pregação cristocêntrica. Essa é a primeira marca de uma pregação eficaz. Ela é uma pregação cristocêntrica. Isso significa que ela é cristocêntrica em seu teor e em seus pressupostos, como nós iremos demonstrar daqui a pouco. Agora veja no texto o aspecto cristocêntrico da mensagem do apóstolo Paulo. Versículo 17 e versículo de número 24. Ele diz no versículo 17, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Versículo de número 24, ele diz, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Então, qual era o teor da mensagem do apóstolo Paulo? Paulo pregava o quê? Qual era o conteúdo? Qual era o método? Qual era a forma? Meus irmãos, tudo se resumia em uma coisa, em uma premissa. Paulo pregava a Cristo. Pregamos a Cristo. E este crucificado, não com o crucifixo, mas pregamos a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. E quando Paulo fala que pregamos a cruz de Cristo, é porque é uma mensagem cristocêntrica. Ele fala sobre a cruz de Cristo no final do versículo 17. No versículo 18, ele reforça dizendo, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, palavra da cruz. Pregação cristocêntrica é uma pregação que ela permeia a cruz de Cristo.
ela tem como centralidade a cruz de Cristo. E quando nós falamos da cruz de Cristo, como foi exposto no domingo passado, é uma mensagem, meus irmãos, que ofende a natureza humana. A mensagem da cruz ofende a natureza humana porque nós olhamos para a cruz de Cristo e nós percebemos, meus irmãos, o que nós merecíamos da parte de Deus, a ira de Deus. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós percebemos um Deus irado, um Deus que é capaz de sacrificar seu próprio Filho, devido ao aspecto horrendo que é o pecado. Esse pecado que nós pecamos todos os dias, que nós pecamos hoje contra Deus, nós pecamos nesta semana sem temor algum, sem respeito ao Criador, pois este pecado provocou a morte do Deus Filho. Obviamente esse tipo de mensagem não agrada aos ouvidos pós-modernos. As pessoas não suportam a pregação fiel da palavra, uma pregação cristocêntrica, uma pregação centrada na cruz de Cristo. Por que essa sociedade não suporta? Porque a sociedade não aguenta mais a igreja. Entenda isso. A sociedade, o mundo não suporta mais a igreja. Por quê? A igreja tem uma pregação que incomoda. A igreja fala de pecado. Essa sociedade não quer mais saber de pecado. Não quer mais saber dessa mensagem, porque eles querem viver a sua vida de prostituição, de imoralidade. Certamente eles irão pagar por tudo que estão fazendo, porque o fim está vindo, está chegando. E cada um vai receber do Senhor a sua paga, cada um vai ser retribuído segundo as suas obras. Mas nós não devemos deixar de pregar. Uma pregação fiel, uma pregação eficaz, é uma pregação cristocêntrica. E nós devemos fugir de qualquer espécie de pregação que seja antropocêntrica. Uma pregação que, na verdade, tem como objetivo conquistar os ouvidos do público. Uma pregação que fica falando de promessas, dos sonhos. Deus vai realizar seus sonhos. Meus irmãos, Deus não é um mercado, Deus não é um supermercado, Deus não é o gênio da lâmpada para satisfazer os seus desejos egoístas. Certamente Deus se preocupa com o nosso bem-estar, uma vez que nós entendemos que à luz da palavra de Deus, Deus vai nos conceder um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Nós temos uma riqueza preparada para nós, uma herança preparada para nós. Quem disse que Deus não quer que o crente seja rico? Mas só que essa riqueza vai chegar apenas quando Cristo voltar. Isso significa que até lá Deus tem outro propósito para nós, moldar o nosso caráter. E o moldar do nosso caráter é um moldar que é doloroso. Isso porque acontece por intermédio das tribulações que Deus nos manda e também por intermédio de uma pregação eficaz, uma pregação fiel, que é uma pregação cristocêntrica. Uma igreja não vai ser moldada em seu caráter se não ouvir continuamente uma pregação cristocêntrica. Meus irmãos, desde que eu pus os pés nesta igreja, eu tenho falado de Cristo e da graça nos sermões e nas mensagens. Que Deus me dê esta graça de continuar fazendo até meu último dia. Porque se eu não pregar Cristo Jesus, se eu não pregar a graça, perdeu o sentido. O pregador não tem que fazer questão de aplausos, de ganhar seguidores, de ganhar ibope, influência. Não, o pregador ele tem que simplesmente pregar a palavra, pregar a cruz de Cristo, pregar Cristo. Se com isso Deus lhe abençoar com seguidores, desde que esses seguidores sejam seguidores de Cristo Jesus. Meus irmãos, é uma pregação antipática para o mundo. O crente que prega Cristo é um crente antipático para o mundo. Isso causa antipatia para com o mundo. Mas nós não devemos deixar de pregar Cristo e este Cristo crucificado. Uma pregação cristocêntrica, ela é cristocêntrica em seu teor e em seu pressuposto. Em seu teor porque nós falamos de Cristo diretamente, nós falamos da graça diretamente. Mas muitas vezes, mesmo nós não falando o tempo todo do nome de Jesus numa pregação, mas o pressuposto dessa pregação tem que ser cristocêntrica. Mesmo que a mensagem não seja o tempo todo com o aspecto do nome de Jesus estampado do início ao fim. Como, por exemplo, nós podemos olhar a história da rainha Esther, e você pensa, mas onde está Jesus nesta história da rainha Esther? Nem o nome de Deus é citado de maneira direta. Na verdade, a rainha Esther, ela foi alvo da graça de Deus, das promessas messiânicas que fizeram com que aquele povo judeu se ajoelhasse e jejuasse em favor do povo de Deus, do povo da promessa. As escrituras sagradas, elas são cristocêntricas. Jesus disse que a lei e os profetas testificam de mim, Jesus disse. De Gênesis até Apocalipse, tudo diz respeito a Cristo. E se você se diz cheio do Espírito Santo, se um pregador se diz cheio do Espírito Santo, ele tem que falar de Cristo, não é ficar contando causos, a vida toda, o tempo todo, o sermão todo contando causos lá de Barbacena.
Isso não impede, meus irmãos, que o pregador, de quando em quando, ele tenha liberdade de citar exemplos, contar uma breve história, mas o teor pesado do conteúdo da mensagem tem que ser Jesus, porque um pregador cheio do Espírito Santo, ele prega Cristo, porque Jesus disse, o meu Espírito Consolador, ele testificará a meu respeito. É assim que você identifica um pregador cheio do Espírito Santo. Um pregador cheio do Espírito Santo, meus irmãos, não é necessariamente aquele que tem um volume de voz mais alto. Não é aquele que faz o público chorar. Um pregador cheio do Espírito Santo é aquele que prega Cristo, que prega a cruz. Esse é um pregador cheio do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, a primeira marca da pregação eficaz é que ela é cristocêntrica. A segunda marca da pregação eficaz é que ela é poderosa, ela tem poder para trazer transformações, para transformar vidas. Nós conseguimos perceber o teor do poder da palavra, da pregação eficaz, no versículo 18, versículo de número 18 e versículo 24. Versículo 18 diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Versículo 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus. A nossa palavra tem que ser uma palavra de poder, pregar com poder. Nós sabemos que em alguns arraiais evangélicos, pregar com poder é rodopiar, é manipular o público, é gritar, é bater a mão no púlpito com força, às vezes até quebra, né? Já vi vídeos na internet que o pregador quebrou o púlpito. Certamente eu não tenho condições fisiológicas para executar esta operação aqui, dado as minhas limitações físicas e a estrutura deste púlpito. Mas nós temos que entender que isso não significa poder. Mas para o meio evangélico, poder é gritaria. Uma igreja quieta. Olha o silêncio. Essa igreja é fria. Essa igreja é fria. Quem te disse que essa igreja é fria? Por acaso você foi contratado por Deus para ser o termômetro espiritual dos crentes? Para dizer quem é frio, quem é crente? Só porque não tem gritaria? E quando Deus falou com Elias no monte, naquele silêncio, nós precisamos entender que poder não significa necessariamente barulho. Embora alguns pregadores falam alto, mas falam cheios do Espírito Santo. E outros falam de maneira mansa e também falam cheios do Espírito Santo. Mas o ser cheio do poder não diz respeito ao volume de voz, às mecânicas da pregação, não diz respeito às técnicas de comunicação. O que é uma pregação eficaz? É uma pregação que tem poder. É uma pregação que você senta, você ouve a pregação e você diz, Deus está falando comigo. Eu senti Deus falar comigo. Meus irmãos, existe uma diferença entre você sair de uma igreja, terminar o culto e você se sentir alimentado, e você terminar o culto em uma igreja e você se sentir aliviado. Qual é a diferença? É porque aquele que foi alimentado na palavra, uma palavra com poder, tem mudança de vida, tem arrependimento de pecados. E aqueles que sentiam alívio, é porque foi um culto, as luzes apagadas, de repente sobe uma fumaça. Aí vem um louvor, 2 horas de louvor. E o louvor não para, enquanto eles não percebem que quase toda a igreja está chorando. Aí depois, vem 10 minutos de palavra. Que palavra? Uma promessa. Deus tem promessa para você. Você não vai morrer enquanto Ele não cumprir essa promessa. Ele não está falando de santificação de caráter. Está falando de um carro, está falando de um emprego melhor. É disso que Ele está falando. E você sai desse culto como quem passou por um processo de terapia. Você sai aliviado. É gostoso. Uau, que culto maravilhoso. Mas você não sai alimentado. E na primeira tempestade vai derrubar sua casa, porque ela foi construída na areia e não na rocha. É diferente quando você assiste um culto e você ouve uma palavra em que Deus te incomoda, em que Deus está te chamando ao arrependimento. Uma palavra centrada no poder. A palavra poder, meus irmãos, em grego significa, vem da palavra grega dínamos. Existem 2 palavras para poder, traduzida para poder em português. As 2 palavras gregas, exousia e dínamos. Exousia é poder no sentido de autorização para fazer alguma coisa, mas dínamos é no sentido de agir, de operar. É uma capacitação que Deus dá. A palavra que Paulo usa aqui para poder é a palavra dínamos. Não significa, meus irmãos,
que a palavra dinamite veio daqui. Ah, pastor, então um crente cheio do poder de Deus é uma dinamite do Espírito. Aquelas frases do meio mais avivado, né? Você é uma dinamite de Jesus. Certamente alguém vai usar isso que eu estou falando no púlpito depois do culto, né? Especialmente os jovens que não perdoam nenhum tipo de fala minha. Dinamite de Jesus. Na verdade, a palavra dinamite, sim, veio de explosão, de movimento, vindo do latim, veio do grego, mas essa palavra, até porque na época de Paulo não existia a dinamite, esta palavra significa capacitação, o agir de Deus nos capacitando para algo. Capacitação para quê? Para promover mudança de vida. Está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16, não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é dínamo de Deus, é poder de Deus, para transformar vidas, para salvar vidas. É esse tipo de mensagem que nós devemos nos apaixonar. Uma mensagem que nos incomoda, que às vezes até nos entristece. Quantas vezes você ouviu um sermão, você veio todo felizinho para a igreja, animadinho, né? Cantando eu vou, né? Para Canaã. E chega aqui, Deus te arrebenta na palavra. Você que não trata bem a sua esposa, que tem um comportamento pior do que um ímpio. Eu não sabia que eu estava assim, o Espírito Santo abriu meus olhos. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Meus irmãos, quantos relatos eu já ouvi de pessoas que foram transformadas pela palavra. Não abra mão de uma pregação eficaz. Não vá atrás de pregações que sejam agradáveis ao seu ego. Essas pregações rasas de internet, que você num clique, você está triste e vai receber um bálsamo de uma pregação que vai afagar o seu ego. Seja confrontado pela palavra, porque a tristeza, segundo Deus, opera para o arrependimento, diz Paulo aos Coríntios. Meus queridos irmãos, o que significa uma mensagem cheia do poder de Deus? Não significa necessariamente eloquência, embora muitos pregadores são eloquentes, têm uma boa oratória e, ao mesmo tempo, são cheios do poder de Deus. Eu não costumo citar nome de autores ou de pregadores, de teólogos, de pastores aqui, porque o tempo é tão curto que eu prefiro me dedicar apenas a expor a palavra. Mas existe um pregador que eu admiro muito, que todos conhecem, que é o nosso irmão querido Hernandes Dias Lopes, que consegue equilibrar a oratória, a eloquência, mas demonstra evidências de ser um homem cheio do Espírito Santo. Todavia, nós não podemos condicionar o poder de Deus à eloquência e achar que um sermão só é eficaz quando ele é eloquente, quando tem uma boa oratória, porque Deus tem usado pelo Brasil afora, pelo mundo afora, pessoas simples, às vezes até iletradas, analfabetas, no sentido de não ter conhecimento profundo teórico e técnico, mas pessoas simples, do dia a dia, aqueles irmãos da roça, do interior do Brasil, eles pregam a palavra no culto, e Deus salva, Deus converte, Deus transforma. Porque Deus não tem compromisso com a eloquência humana. Deus não depende das mecânicas humanas, das técnicas humanas. Embora no seminário nós temos aulas de comunicação. Nós temos. Por quê? Porque nós devemos tentar sempre fazer o melhor para Deus. Mas o coração do pregador não tem que estar afiado nisso. Eu fiz aula de comunicação, agora sim eu estou preparado. Meus irmãos, desde quando a mensagem depende de eloquência? De conteúdo profundo, porque tem crente que tem uma aversão a uma pregação simples. Tem crente que não gosta de pregadores que pregam simples. Vem um irmãozinho e fala assim, olha, Deus está falando que nós devemos nos arrepender, buscar a presença de Deus em oração. Pregação simples. Eu não gostei desse sermão. Por que você não gostou? Não citou autores, não citou nenhum autor, nenhuma nota de rodapé, não citou uma palavra em grego. Então, você não iria gostar da mensagem de Jesus, você não iria suportar as pregações de Jesus, você não iria gostar. Chegou um pregador aí na igreja, dizem que o nome dele é Jesus, você gosta? Não gostei não, um sermão muito fraco, só fica falando de sal da terra, luz. Quem não conhece o sal? Eu não preciso ir para a igreja para ouvir sobre o sal, sobre a semente, o pregador, o semeador saiu a semear. Eu não preciso ir para a igreja para aprender essas questões de agricultura. Jesus falava de peixe, da rede, falava de plantas, falava dos tempos, falava do sol, falava das estrelas, falava do sal, da luz, de coisas do dia a dia. Interessante que o público ficava extasiado, admirado, até as maiores autoridades judaicas, os professores de hebraico ficavam maravilhados
com uma palavra simples. Então, tira da sua cabeça que uma pregação boa é uma pregação que cita grego e hebraico. Tira da sua cabeça que uma pregação boa é uma pregação que fica citando fulano, o escritor fulano. Tira da sua cabeça isso. Uma pregação boa é uma pregação que Deus fala contigo. É isso que importa, é Deus falar contigo. Mas tem crente que diz o seguinte: tal pregação é boa, tal pregação não é boa. Aquele pregador é bom, aquele pregador é bom. Quando eu ouço isso, aquele pregador é bom, meus irmãos, sobe assim um frio nas minhas espinhas. Aquele pregador é bom. Não seria muito melhor você dizer: aquele pregador é usado por Deus, Deus fala comigo. Aquela pregação, ela foi usada por Deus, Deus fala comigo. Deus tem que ser o centro da discussão em torno da pregação. Deus tem que ser o centro. Não é se o pregador é bom. Geralmente essa frase, o pregador é bom, tem a ver com eloquência. Mas vamos verificar no texto se aquilo que foi dito até aqui tem fundamentação bíblica, no sentido de que Deus, ele se prende ao seu poder e não à eloquência humana. Acompanhe comigo no versículo de número 17 em diante. Porque não me enviou Cristo para batizar, para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Meus irmãos, Deus salva não é pela eloquência, não é pela inteligência dos instruídos, não é pela sabedoria do homem que Deus salva, é pela simplicidade de um evangelho cheio do Espírito, de uma pregação cheia do Espírito. Entenda isso. Geralmente quem passa a ter contato com a teologia reformada fica tão maravilhado que ele corre o risco, o perigo de ficar dependendo da eloquência humana, da inteligência humana. Cristãos que eram cristãos tão simples, na leitura da palavra, na oração, ia para a vigília, buscava a presença de Deus. Aí de repente tem contato com a teologia reformada e começa a ficar tão admirado, isso é bênção de Deus, mas de repente ele começa a idolatrar o formato da teologia reformada. Começa a idolatrar e não gosta mais de uma pregação simples, só que é uma pregação que cita autores, uma pregação eloquente. Entenda que Deus usa tanto uma pregação simples como eloquente, mas ele não depende da eloquência humana, da inteligência humana. A pregação eficaz é uma pregação cheia do poder de Deus, porque quem transforma vidas é o poder de Deus, não é a eloquência humana. Meus irmãos, a primeira marca de uma pregação eficaz é que ela é cristocêntrica. Em segundo lugar, a segunda marca de uma pregação eficaz é que ela é poderosa. E por último, a terceira marca de uma pregação eficaz é que ela é surpreendente. Em que sentido? Porque ela foge às expectativas humanas. As expectativas dos gregos, dos gentios, da igreja de Corinto, é que Paulo iria chegar para eles com uma pregação não somente eloquente, mas uma pregação que fizesse sentido para a lógica humana. Mas a pregação de Paulo não fazia sentido para a lógica humana. Por quê? Porque Paulo estava pregando para os gregos, para os gentios, dizendo o seguinte: imagine uma mente que é influenciada pela filosofia grega. Olha, o meu Deus, Criador dos céus e da terra, se tornou um homem limitado e ainda com um formato de escravo, e morreu na pior forma de morte que existia na época, que foi a cruz, despido de suas roupas, uma morte vergonhosa. Os gregos iam dizer: isso é loucura, isso não faz sentido, porque eles já tinham os pressupostos, as suas cosmovisões da literatura grega a respeito dos deuses gregos, pomposos em suas forças, mas o Deus dos cristãos é um Deus que se humilhou. Eles não aceitavam isso, causou escândalo, aliás, causou um aspecto de loucura. Mas a palavra de Deus, ela surpreende, a pregação eficaz, ela surpreende porque ela vai contra a lógica humana. Ela também provoca tropeço, escândalo para as expectativas dos judeus, porque os judeus tinham a expectativa de que o Messias iria vir como um rei, tão glorioso quanto Davi, para destronar o imperador romano, mas de repente ele aparece sentado num jumentinho.
frustrou as expectativas dos judeus, causou escândalo para os judeus rejeitaram, não quiseram essa pregação. Mas a pregação fiel, ela é surpreendente, porque ela vai, na verdade, suplantar as expectativas caídas do homem. Acompanhe comigo o versículo de número 23. Ele diz no versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Como pode Deus estar morto em uma cruz? Embora é dito que ele ressuscitou. Mas isso não entrava na lógica racionalista dos gregos, e isso não entrava no coração triunfalista dos judeus. Eles rejeitaram a Cristo, rejeitaram a pregação cristocêntrica do apóstolo Paulo. Todavia, nós precisamos entender que esse é o método de Deus, pregar através daquilo que para os homens é loucura. Versículo 21 ressalta esse método. Versículo de número 21, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus. Qual é o método que Deus usa? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus te salvou não foi por uma pregação linda do ponto de vista da oratória, mas foi falando de um Deus que se sacrificou por nós. Foi assim que Deus nos salvou. Isso supera qualquer tipo de expectativa humana, como diz o versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Supera as expectativas dos gregos e dos judeus, no sentido de que é muito mais sábia. Temos aqui, meus irmãos, os elementos que caracterizam as marcas de uma pregação eficaz. Nunca esqueça disso, porque nós estamos sempre diante de pregadores, de mensagens na internet ou em igrejas. Como saber que uma pregação ela é realmente eficaz? As marcas de uma pregação eficaz são: ela é cristocêntrica, ela é poderosa e ela é surpreendente, porque supera as expectativas humanas. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por Tua palavra, que o Senhor continue nos alimentando em Tua palavra, nos dando o privilégio de sermos alimentados por uma pregação cristocêntrica. Em nome de Jesus, amém.